Bom, pessoal, agora a gente vai entrar num novo assunto dentro daquela abordagem de energia específica, regime de escoamento, etc. Vamos ver considerações sobre regime crítico e um conceito de controle hidráulico. Bom, a gente viu anteriormente que o escoamento pode ter o regime subcrítico, supercrítico ou crítico. No caso de ser crítico, o número de Froude, que a gente também já viu numa videoaula anterior, é dado por velocidade sobre raiz de g YH é igual a 1, ou seja, quando o escoamento é crítico, o número de Froude é igual a 1. E aí a gente pode isolar, por exemplo, a velocidade, e ao isolar a velocidade a gente tem que U é igual a raiz de GYH. Vamos substituir algumas coisas, a definição de YH e a equação da continuidade. Quando a gente faz isso, a gente chega numa equação que vocês estão vendo aí, que 2b é igual a GA3. Tá? Então, esta equação ela é válida no regime crítico. Em outras palavras, esta equação é a mesma equação de cima aqui. E é que, por sua vez, foi obtida quando você igualou o número de Froude a 1. Tá? Então, essa equação aqui, tanto essa quanto esta de baixo, só servem para regimes críticos. Tanto a área quanto a largura B, então, são funções, né, de y, e este deve ser igual a yc, porque estamos no regime crítico. Então, tanto o B e o A são funções de y, e o Q2 e G são constantes. Situações onde isto acontece, ou seja, Q2B é igual a GA3. Crise de advertedores, mudanças de declividade. Vocês estão vendo que a profundidade crítica é essa linha tracejada, certo? Esse escoamento antes da mudança da declividade está o quê? Está com a profundidade acima da profundidade crítica. Já o escoamento ajusante, no trecho de canal mais íngreme, nós temos uma profundidade inferior à profundidade crítica. Ora, em algum ponto isso tem que passar pela profundidade crítica exatamente, ou seja, a linha azul, que é a linha de perfil de linha d'água, perfil de linha d'água, coincide exatamente com a profundidade crítica. E nas cristas de vertedores também, porque aqui você está vendo a mudança de regime de subcrítico para supercrítico. Na curva de energia específica que a gente já viu, esta equação então é válida exatamente naquele ponto de energia mínima. Então, neste ponto, onde ocorre a profundidade crítica, número de Froude igual a 1, e a gente chega nesta equação. Então, vamos lá. Quando a gente tem alguns canais de geometria conhecida, a gente pode melhorar esta equação de forma a isolar YC e assim obter uma expressão para cálculo de YC. Por exemplo, canais retangulares, a área molhada é B vezes a profundidade. Bom, e a profundidade, como a gente está trabalhando no regime crítico, a profundidade é YC. Joguemos então essa área molhada na equação Q2B igual a GA3, onde A é B vezes YC. Trabalhamos a equação e a gente consegue isolar o YC. Se a gente estiver trabalhando com vazão por unidade de largura, muitas vezes comum em problemas de canais de seção retangular, né? A gente tem a expressão YC igual a raiz cúbica de Q2 minúscula, né? Q2 sobre G. Então, esta fórmula é a mesma fórmula anterior, ou seja, aquela fórmula Q2B igual a G a 3, só que
aplicada a um canal de seção retangular. Então, ela só serve para canais de seções retangulares, ok? Vamos continuar. Vamos agora ver o conceito de controle de seção de controle. Então, seção de controle é uma seção onde a gente consegue definir bem a relação vazão-profundidade. Vejamos o caso onde a gente consegue definir bem isso. É justamente o caso onde é o limite entre os regimes fluvial e torrencial, ou seja, entre os regimes subcrítico e supercrítico. Na mudança de regime, então, o y tem que passar por yc. Isso a gente viu nos slides anteriores. Se tem que mudar de regime, então em algum momento a profundidade tem que se igualar a yc. Então vejamos aí, ó. O caso de cima, os dois casos dizem respeito à passagem de subcrítico para supercrítico, tá? Os dois casos. O primeiro é a mudança de declividade. Então, a mudança de regime ocorre justamente aqui, quando você tem a passagem do escoamento, a profundidade se iguala à profundidade crítica, a passagem do escoamento em regime subcrítico para supercrítico. E já aqui a gente já viu também que na crista de vertedores ocorre o mesmo. Tá? Então nesse ponto a gente já viu, nesse ponto e nesse a gente já viu que vale o quê? Que 2b é igual a GA3. Esse A e esse B não são função de y, então a gente tem bem definido a relação entre Q e Y, e é uma relação bionívoca, né? A gente vai ver daqui a pouco por quê. No contrário, também a gente tem mudança de regime, então a gente tem que passar pela profundidade crítica. A diferença aqui, tá? É que na mudança de supercrítico para subcrítico ocorre uma coisa chamada ressalto hidráulico, e esse ressalto ele ocorre entre duas localizações na seção, oscila um pouco, de modo que a gente não define exatamente onde está a seção de mudança, mas a gente sabe que passa em algum lugar nesse espaço está a seção de mudança de regime, tá? Ou seja, em algum lugar nesse espaço vale que 2b é igual a GA3. E a profundidade crítica está embutida então no A e no B. Bom, como eu falei, então há um local no canal que pode haver mudança de regime. Nesse local a gente tem então a passagem pela profundidade crítica, que é justamente o ponto de mínimo desta função. Ora, no ponto de mínimo você só tem um valor de energia para um valor de profundidade crítica, que corresponde por sua vez a um valor de vazão. Por isso que aqui está dizendo que a relação unívoca está bem determinada. Então, a seção de controle é justamente a seção onde ocorre essa relação YQ. Esse tipo de seção de controle, tá? Porque existem três tipos de seção de controle. Uma delas a gente está vendo aqui, que é onde ocorre mudança de regime, é chamado de seção de controle do tipo crítico. Mas existem outros tipos de seção de controle, como a gente vai ver daqui a pouco. Essa figura eu já tinha mostrado para vocês, tá? Eu sempre digo o seguinte: se não houvesse a colocação deste vertedor, tá? Essa área de influência aqui, ó, todinha não existiria, tá? Significa que o escoamento seguiria uniforme, tá? Aqui, ó, uniforme até, né, daqui para jusante, certo? Nesses locais onde há escoamento uniforme, existe uma equação de escoamento uniforme, que é o Q igual a raio hidráulico elevado a 2/3 raiz da declividade de fundo dividido por um coeficiente de rugosidade. Aqui também vale isso, ó. Nessa região aqui também vale essa equação. Ou seja, nessas zonas de regime uniforme, existe uma relação entre Q e Y, tá? Não é igual ao caso anterior, porque o caso anterior é mudança de regime. Aqui é um escoamento uniforme, ok? Nesses tipos de
seção onde há o escoamento uniforme, a gente diz que é uma seção de controle também, tá? Mas é do tipo canal, por causa do movimento uniforme. Passemos para frente. Aqui a equação, né? Por exemplo, nós temos um caso de aplicação desse tipo de seção, que é o caso de um canal, por exemplo, um canal que transporta água a grandes distâncias, como esse canal que vocês estão vendo aí, que é o canal do Sertão Alagoano, tá? Quando ele estiver pronto, daqui a uns anos, ele vai ter uma extensão de 250 quilômetros. É um canal que é projetado para funcionar em regime permanente e uniforme. Então, todas as seções dele, vamos dizer assim, pelo menos nesses trechos que a gente está vendo, né, são seções de controle do tipo canal. Bom, agora imagine que você interfira no escoamento de uma forma que não provoque mudança de regime no local que a gente está vendo aí em vermelho, ó, simbolizado com esses círculos aí em vermelho, mas também no escoamento uniforme. Tá? Geralmente isso ocorre na montante de comportas. Tá? Então, nesse tipo de situação, a gente tem uma seção de controle, porque a gente sabe que a água vai chegar num ponto aí, a montante dessa comporta, para uma determinada vazão. Tá? Aqui no caso, ela vai chegar até esse Y1 para uma determinada vazão. Não é provocada por causa de mudança de regime, nem por causa de movimento uniforme. Tá? É por uma ação, vamos supor, artificial, e não por uma conjuntura natural, alguma situação natural que provoque a situação é Q versus Y. Então é um tipo de seção de controle chamada seção artificial. Para terminar, a gente vê aí alguns tipos de seção de controle. Tá? Uma situação de ter um canal com 3 trechos. Né? Trecho 1 esse aqui, trecho 2 esse bem íngreme e trecho 3 esse mais ajusante com a queda. A gente tem aqui seção de controle do tipo canal, ó, daqui para trás, que é o regime uniforme. Daqui para frente, esse regime uniforme é alterado, ou seja, não é mais uniforme. Tá? Há uma mudança, há uma curvatura da linha d'água por causa dessa mudança de declividade. Aqui, né? Aqui, neste ponto aí ele passa pela profundidade crítica, então é uma mudança de subcrítico para supercrítico, ou seja, é uma seção do tipo crítico. Aqui vale Q2B é igual a GA3, tá? Q2B igual a GA3. Outro lugar onde é válido a Q2B igual a GA3 é aqui, ó, tá? Bom, onde é que ocorre mudança de regime também? Aqui, ó, no ressalto, que só que é de supercrítico para subcrítico. E aqui também, ó, outro ressalto. Só que não como eu falei antes, no ressalto você não consegue localizar exatamente onde é que ele está. Tá? Ele fica oscilando entre dois pontos, mas você não sabe exatamente onde é que esse ressalto se encontra. Então a gente diz simplesmente que é um ressalto e não diz que aqui é uma seção de controle do tipo crítico. E a artificial, um caso com a comporta que vocês estão vendo aí. A gente vai voltar a essa figura depois em outro vídeo para detalhar outras coisas, como essas letras aí J e M que vocês estão vendo e essas setinhas, ok? Então, obrigado, um abraço.